Existe uma passagem que diz que o espírito do homem o sustenta na adversidade. Se o espírito estiver abatido, quem o sustentará? Se tem um lugar que nós não podemos viver a nossa vida enfermos, é internamente, espiritualmente falando. O título da nossa mensagem de hoje é Mais do que Vencedores. Levante a sua voz e diga isso comigo, por favor. Eu sou mais do que vencedor. Olhe para a pessoa do seu lado e diga isso a ela. Você é mais do que vencedor. Biblicamente falando, o Senhor, Ele não tem um padrão de atuação. Ele pode trabalhar com você de uma determinada forma e com a pessoa do seu lado de uma forma completamente diferente. Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado. Sempre vitórias. Biblicamente falando e historicamente falando, o Senhor jamais conheceu a derrota. Nós cremos e servimos a um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso e um Deus que é implacável. Quem endureceu o seu coração contra o Senhor e teve paz? Quem lutou contra o Senhor e prevaleceu? Quem se opôs à vontade dele e conseguiu sair vitorioso? Não tem como. Salmo 34, versículo 19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela. Eu tenho uma má notícia para você. Você vai ter muitas aflições. Agora olha para ela e diz assim: eu tenho uma boa notícia para você. Deus vai te livrar de todas. Esse é um dos muitos salmos de Davi. Davi acreditava que não importava quais fossem as suas lutas ou adversários, o Senhor daria livramento, vitórias a ele em todo e qualquer tipo de contexto. 2 Samuel 8,14 diz assim: o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Assim como está escrito, como anseia a sua alma, assim o é. Como você acredita, assim será. Ninguém viverá nada diferente daquilo que acredita. Então, se dentro de você essa vida vitoriosa é uma verdade, os resultados vão refletir aqui fora. Davi foi um homem extremamente vitorioso, porque ele acreditava que não importava quais eram os desafios que ele iria enfrentar, ele teria um Deus ao lado dele, que traria aquilo que ele precisava para vencer, romper com aquele momento. Davi, de várias maneiras, ele venceu as suas batalhas. Mas a batalha mais importante é a batalha que nós travamos internamente. Porque Davi venceu as suas batalhas internas, ele venceu todas as suas batalhas externas. Existem pessoas que, quando elas vão ouvindo palavras como essa, ou até mesmo vão meditando na própria palavra do Senhor, muitos têm uma grande tendência a imaginar, a acreditar que, de certa forma, para Davi foi um pouco mais fácil. Naquele tempo as coisas eram diferentes, mas na verdade nunca foi e nunca será simples.
Davi, em vários momentos, foi desestimulado a acreditar que algumas coisas seriam possíveis. Em muitos momentos, ele foi colocado em um lugar de inferioridade. Em muitos momentos, ele foi colocado em um lugar onde tentaram fazer com que ele acreditasse que algumas coisas não seriam possíveis. E essa é uma batalha extremamente atual. Constantemente teremos pessoas, ou até mesmo as vozes da nossa emoção, tentando nos convencer de que não tem como vencer algumas batalhas. Talvez até eu consiga vencer algumas, mas não todas, não essas, não aquelas. 1 Samuel 17:33 diz assim: Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a mocidade. Você não conseguirá lutar, você não conseguirá romper, você não vai conseguir sair dessa vida. É muito comum, principalmente no nosso processo de formação, nós ouvirmos coisas como essa dos próprios pais, por exemplo. Por diversas vezes eu atendi pessoas em que, na conversa com elas relataram que os próprios pais diziam muitas vezes dessa forma: filho, isso é para eles, não para nós. Esse é um nível muito alto para nós. Muitos foram criados para acreditar que o pau que nasce torto, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer torto. Ele não vai se endireitar. Aqui nós vemos um homem que estava numa condição superior a Davi, era o rei da nação de Israel, ele tinha o interesse na vitória sobre Golias, e mesmo assim, ele estava dizendo: você não pode, você não pode. Se você de fato acredita que você não pode, você nem tenta. Se você acredita que algumas coisas não são possíveis, você não vai se arriscar, você não vai encarar, você não vai combater, você não vai perseverar. O princípio para agir é crer que é possível vencer. Toda pessoa que deu um determinado passo, ela deu crendo que daria certo. Toda pessoa que agiu em uma determinada situação, existia um mínimo de uma convicção dentro dela que ela teria êxito, vitórias, ela alcançaria grandes e grandes resultados. 2 Samuel 5, versículo 6 diz assim: então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Em ambas as ocasiões, Davi foi afrontado de uma forma negativa, porém nós conhecemos o resultado final de ambas as batalhas. O inimigo que ele não poderia vencer, além de vencer, ele cortou a cabeça dele com a própria espada dele. A terra que ele não conseguiria conquistar, a cidade dos jebuseus, além de ser conquistada, ela veio a ser chamada de a cidade de Davi. Então, onde muitos diziam: você não pode, você não consegue, você não é capaz, você não vai romper, aquele homem, por intermédio daquilo que ele acreditava e do poder do Senhor, ele creu que era possível e por isso ele venceu. Por isso nós não podemos nos abater, por isso nós não podemos nos entregar. Eu não preciso nem dizer que uma batalha não é como a outra. Tem batalhas que nós vamos tirar de letra, rapidamente nós vamos resolver, rapidamente nós vamos sair daquela.
Tem batalhas que exigem de nós um tempo e uma entrega muito maiores. Só porque a vitória ainda não aconteceu, não quer dizer que não é o que o Senhor tinha preparado para você. Só porque talvez muitos ainda não receberam cura, não quer dizer que você vai morrer dessa enfermidade. Só porque muitos não conseguiram romper com alguns resultados, não quer dizer que não é uma vida gloriosa, poderosa que o Senhor tem preparado para você. Então, em todas as situações, nós precisamos acreditar que nós somos mais do que vencedores. Davi foi implacável nas suas batalhas, tanto no anonimato quanto nas suas batalhas em público. Ele creu, e porque ele creu, ele viveu. Vamos juntos, diga isso por favor. Ele creu e ele viveu porque ele creu. Então, o ponto de partida para você chegar nos lugares que você deseja chegar é acreditar que é possível chegar neste lugar. 1 Crônicas 18, a partir do versículo 1 diz assim: depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate e seus povoados. Também conquistou a terra de Moabe, e os moabitas que foram poupados se tornaram súditos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também destruiu o exército de Hadadezer, rei de Zobá, derrotando em Ramate, quando Hadadezer tentou fortalecer seu controle ao longo do rio Eufrates. Davi tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. Vamos juntos, levante a sua voz com muita força, diga isso: o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. O tempo todo as batalhas estavam cercando Davi. Os moabitas, os edomitas, os filisteus, os sírios, os amalequitas, o tempo todo ele estava sendo afrontado, atacado e tendo êxito em todas as suas batalhas. Tem pessoas que desistiram de algumas áreas de suas vidas por não acreditarem que naquele ponto, naquela área, naquela situação, não podem vencer, não podem romper, não podem sair daquele determinado lugar. Tem pessoas que dentro da igreja já alcançaram restaurações, transformações incríveis. O casamento mudou da água para o vinho. Outros foram curados de enfermidades que aos olhos da medicina não tinham cura. Tem pessoas que mudaram a sua realidade financeira por completo. Mas eu acredito que ainda existem áreas que precisam de uma mudança. E tem pessoas que já entregaram as fichas em relação a algumas mudanças que elas desejavam. Não importa qual é o contexto, nós somos mais do que vencedores em todas as nossas batalhas. Sabe o que mais me edifica na história de Davi? Sabe o que mais mexe comigo? Se nós voltarmos antes do tempo dos reis, quando os juízes governaram sobre a nação de Israel, Otoniel, Débora, Eude, Sangar, Gideão, Jefité, Sansão, todos eles enfrentaram 1, 2, em algumas ocasiões, no máximo, 3 adversários. Davi foi o único que venceu todos os adversários. Davi foi o único que não importava quem chegasse até ele, não importava o tamanho do inimigo, não importava o tamanho da afronta, não importava o tamanho da batalha. Davi tinha êxito em todas elas. A vida de Davi foi marcada por ser uma vida vitoriosa. Ele era implacável em todos os sentidos.
Nas últimas semanas eu compartilhei alguns testemunhos com vocês, e é incrível, os testemunhos não têm parado. Se lembram que nas últimas semanas chegou até nós o caso de uma pessoa que estava perdendo a visão e recuperou a visão por completo? Aconteceu de novo, apareceu uma outra pessoa vivendo a mesma coisa. Outro dia compartilharam comigo que por conta de um comportamento positivo, essa pessoa estava cuidando de um ente querido e essa pessoa acabou contraindo uma enfermidade extremamente desafiadora. A pessoa tinha sido contaminada, era contagiosa, passou para ela na boa intenção, tentando servir, cuidar, amar, ela acabou sofrendo com essa enfermidade. Mas olha que lindo, poucas semanas depois, ela foi fazer um novo exame e o médico ficou boquiaberto, ele não acreditava, era como se a enfermidade não tivesse existido, não estava lá, havia desaparecido. Eu já compartilhei isso, mas eu vou voltar a dizer porque eu tive um encontro com essa pessoa hoje. Há cerca de uns 90 dias atrás, uma pessoa compartilhou um testemunho comigo que foi lindo. Foi se envolver com agiotas, e assim, a cobrança do agiota é violenta. Agiota é um verdadeiro desafio. Essa pessoa estava com uma dívida de um valor extremamente elevado. E o agiota já estava usando de coerção, já estava usando de ameaça, já estava usando de agressão. Esse rapaz, ele não tinha o dinheiro para pagar, mas ele tinha o poder de orar. Ele acreditava que era possível ele sair daquele contexto. O agiota aparece na porta da casa dele, ele morrendo de medo, porque a família estava junto, esposa, filhos, ele extremamente apavorado. Na hora que ele se depara com aquela cena, zangou. Agora deu ruim, vou tomar um pau na frente da minha família. Sabe o que o agiota vira e fala para ele? Cara, não sei explicar, senti no meu coração que eu tenho que te perdoar. A dívida está paga, você não me deve nada. No mínimo, o que eu já vi? Agiotas abrindo mão de juros, mas no mínimo recebendo o valor que tinha emprestado. Nesse caso, a pessoa abriu mão do valor integral, o valor total. Existem batalhas que o Senhor vai dar livramento antes que ela aconteça. Mesmo que o livramento não venha antes, creia, acredite, porque o mesmo Deus que pode livrar antes, Ele pode trazer vitória e livramento depois que a batalha já começou. Ele pode te poupar, te privar, te livrar de uma grande enfermidade. E mesmo que a enfermidade chegue, Ele pode te dar livramento durante a batalha. Então, em todos os contextos, em todas as circunstâncias, diga isso com muita força, por favor, em todos os contextos. Mais forte, diga isso, em todos os contextos, em todas as circunstâncias, em todas as minhas batalhas, somos mais do que vencedores. Em todas elas. Creia no Deus do impossível. Creia no Deus que levanta o pequeno do pó e coloca sentado em meio aos príncipes. Creia num Deus que pega os improváveis e transforma essas pessoas em imparáveis. Creia no Deus cuja palavra é soberana. Se Deus disser cresça, vai crescer. Seja curado, a cura vai chegar. Mudanças aconteçam, elas vão acontecer. Existe uma passagem que diz que o espírito do homem o sustenta na adversidade. Se o espírito estiver abatido, quem o sustentará? Se tem um lugar que nós não podemos viver a nossa vida enfermos, é internamente, espiritualmente falando. E quando nós falamos da vida espiritual, é muito fácil nós desanimarmos, sentirmos grande cansaço. No livro de Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo 17, diz que os amalequitas vieram fazer guerra contra a nação de Israel. Moisés disse assim: Josué,
pegue os seus homens, desça até o campo de batalha, você vai enfrentá-los, e eu vou subir até o alto do monte, e eu vou interceder por vocês. Quem se lembra dessa passagem? Levanta as mãos, por favor. Olha que curioso. Nesse texto é mencionado o cansaço de Moisés, não é? Mas lá no campo de batalha, Josué estava torando o pau. Mas não é mencionado um cansaço por parte de Josué. O esforço de Josué era 100% físico. Estava se movimentando. Defende, ataca, luta, combate. O que esse texto nos revela? Que é muito mais fácil nós nos cansarmos, desanimarmos espiritualmente falando, do que propriamente em muitas coisas que nós fazemos no dia a dia. E tem coisas que não implicam diretamente no nosso ânimo, mas sim no nosso poder de decisão. A começar, por exemplo, da vida profissional, com muita sinceridade. Quem aqui tem vontade de trabalhar todo santo dia? Levanta as mãos. Muito obrigado pela verdade e pela sinceridade de vocês. Mas isso muda o fato que você vai trabalhar do mesmo jeito? Quem aqui sente vontade de orar todo santo dia? Levanta as mãos, por favor. Seu José e Tiago, vocês estão sozinhos nessa caminhada. Com muita sinceridade, eu amo orar. Eu sou uma pessoa de muita oração. Mas tem dia, gente do céu, tem dia que para orar, a oração não rende. Para orar tem que orar. Tem hora que você libera 2 minutos de palavra, você acha que você está orando há 25 minutos, e você olha no relógio e fala, nossa, eu ainda estou aqui. Porém, espiritualmente falando, quando nós não estamos bem ou com vontade de fazer muitas coisas, muitas vezes nós deixamos de lado. Quando na verdade o nosso poder de decisão tem que ser exatamente o mesmo. Eu não quero trabalhar, mas eu vou trabalhar. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Eu não quero cultuar, mas eu vou cultuar. Então, espiritualmente falando, internamente, no campo das emoções, nós precisamos trabalhar de uma forma consciente para permanecermos firmes, bem. Você acha que é obra do acaso Moisés ter tomado a decisão de levar Arão e Hur com ele? De certa forma, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer. Ele já estava cercando a parte espiritual, ele já estava agindo de uma forma intencional, porque ele sabia que tudo dependia do posicionamento dele no alto do monte. Ele foi extremamente precavido, ele teve o cuidado, ele teve o zelo. Talvez eu não precise deles, mas se eu precisar, eu vou estar no jeito. Nós precisamos ter esse zelo com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter essa cautela. Se algo não vai fazer bem para você, evite. Se vai roubar na tua comunhão com o Senhor, evite. Se colocar os teus olhos em algumas coisas vai atrapalhar o seu foco nas coisas espirituais, evite. Se estar em determinados meios sociais, evite. A nossa proteção, o guardar a nossa fé, a nossa comunhão é intencional. 2 Samuel 8, do 13 ao 14, diz assim: Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas do Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. Mais uma vez, diga isso comigo, por favor. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. No livro de 1 Samuel 18:7 diz assim: as mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. É verdade, não importava qual era o adversário, ele vencia, ele matava, ele superava, ele ia além. E entenda que eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é perfeitamente possível nós vencermos qualquer batalha. Mas eu sei que não é fácil. Quem já se sentiu impotente diante de uma luta, diante de uma batalha? Levanta as mãos. É ruim quando você se sente amarrado, preso, quando você não consegue encontrar uma saída, quando você
se vê numa situação em que parece que o problema está apertando de uma tal forma que muitos começam a cogitar, espanar, desistir, jogar tudo para o alto, quando na verdade desistir não é uma opção para quem sabe que é mais do que vencedor. Desistir não é uma opção para quem crê no poder e na glória do Senhor. 2 Samuel 22 diz assim: Davi entoou esta canção ao Senhor no dia, vamos juntos por favor, no dia em que o Senhor, leia a sequência para mim por favor. Alguns inimigos, todos os inimigos, todos os problemas, assim cantou: o Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é o meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Davi, ele carregou essa dependência total do Senhor. Ele entendia que o lugar seguro não era um lugar. Ele entendia que o lugar seguro era uma pessoa. Gente, sinceramente, blindagem num carro não é segurança. Fazer uma aplicação em alguma conta bancária não é segurança. O seu trabalho não é sinônimo de segurança. Até porque do dia para a noite muitas coisas podem mudar. É muito simples, quer ver o negócio? Quem já pegou aquela virose das braba? Daquela que fez de você rei e rainha, você não saía de cima do trono. É aquele negócio, aquele mal-estar, vômito, é diarreia, é aquela dor no corpo, é aquela moleza, você não quer comer nada, você está naquela moleza, você fica dengo. Mulher ainda aguenta, mulher é bruto. Mas o homem fica num dengo, numa moleza. Olha que curioso. Muitas vezes é um vírus, é uma bactéria que você não consegue nem enxergar. Mas quando vem, rebenta com você de cima e embaixo. Não estou falando nem de uma doença mais grave. Estou falando de algo que tem um ciclo aí de 7 dias, 10 dias, 2 semanas, sei lá. Eu vi uma pessoa uma vez compartilhando comigo um feito incrível que ela conseguiu. Concursada pública. Essa pessoa estudou e passou. Qual que é o grande benefício do concurso público? Estabilidade. Eu adoro quando as pessoas dizem assim: eu não posso ser mandado embora daquele lugar. Um dia uma pessoa veio desesperada e falou: fui mandado embora daquele lugar mesmo tendo passado. Hoje, o que muitas vezes representa fonte de segurança está longe de ser. A nossa segurança é o Senhor. Em todos os momentos nós precisamos dele. Em todos os momentos nós precisamos da proteção dele, porque se não for o Senhor, de um dia para o outro tudo pode mudar. De um dia para o outro, o impossível, o inesperado, na verdade, acontece e tudo pode ser colocado numa posição mais baixa. Aquilo que estava certo, caminhando, de repente, puf! Eu me lembro de atender um caso de um rapaz que em 24 horas, ele perdeu 85% do faturamento da empresa. De um dia para o outro, 24 horas. Numa segunda-feira, faturando, crescendo, maravilhoso. Na terça-feira, simplesmente cancelaram o contrato, seguiram com a própria vida. Então não existe segurança. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Davi foi um homem de muita oração. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim, a sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Em minha aflição clamei ao Senhor. Diga isso, está doendo. Eu clamo. Estou chorando. Eu clamo. Estou cansado. Eu clamo. Estou desanimado.
Eu clamo. Na aflição, na preocupação, ele clamou, ele venceu, ele avançou. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário, ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Não existe fundo de poço grande demais que o Senhor não possa te resgatar. Não existe buraco fundo demais que o Senhor não possa te tirar. Não existe desafio insuperável diante do poder do Senhor. Não duvide, tão somente creia, se levante, não se entregue, creia que Deus vai trazer grandes e grandes mudanças. Livrou-me de meus inimigos, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus. Vamos juntos, diga isso: não me afastei de Deus para seguir o mal. Relacionamento constante, comunhão com o Senhor, continuidade nessa busca incessante pela presença dEle. Por isso Davi teve êxito em todas as suas batalhas. Por isso, por conta desse relacionamento, por conta dessa entrega, por conta dessa comunhão forte que ele tinha com o Senhor, ele pôde vencer todas as coisas. Vitória é um caminho que não pode ser trilhado de qualquer jeito. Todo ser humano, ele passa por 2 processos de formação, inevitavelmente, todo mundo, eu, você, todo mundo. O primeiro processo de formação é involuntário. Por que involuntário? Primeiro, nós não escolhemos os nossos pais. Até uma determinada idade, nós não temos o poder para decidir por nós mesmos. Então tem pessoas que tomam decisões por nós. Porém, muitas vezes essa primeira formação que nós recebemos, ela nos aleja. Essa primeira formação que nós recebemos nos faz colocar um limite na nossa própria fé. Muitas vezes essa formação que nós recebemos e todas as informações que são compartilhadas conosco e são ensinadas a nós, acabam nos puxando para um nível de limitação. Aí que entra o poder da segunda formação. Essa é decorrente da escolha. Eu escolho no que eu vou acreditar, eu escolho o que eu vou investir o meu tempo, eu escolho no que eu vou me abraçar como uma verdade absoluta na minha vida. Eu já não dependo mais de terceiros, não, eu tenho um poder de escolha. Então nesse dia, escolha romper com todas as fortalezas que te fazem acreditar em mentiras. Tem coisas que não são para mim, tem coisas que eu nunca vou viver. Eu vou falar por mim. Gente, eu estou falando, olha o quanto essa batalha é desafiadora. Eu cresci num ambiente de fé. Sabe o Bispo Maurílio que vocês têm aqui? 2 horas por dia, 3 vezes na semana? Eu tive 24 horas por dia. Eu cresci respirando, comendo a Bíblia. Mesmo assim, eu acreditei que eu nunca ia acertar sentimentalmente falando. Eu acreditei que a minha carreira ia ser solo. Eu achei que eu seguiria solteiro. Eu acreditei que eu nunca poderia ajudar pessoas, que pessoas não queriam me seguir, que eu não poderia influenciar. Eu achei em algum momento que eu nunca poderia cuidar da minha família. E a Catarina, ela adora tirar um sarro de mim, né? Deixa eu ver se ela está aqui. Então dá para falar, ela não está. A Catarina morena, cabelo encaracolado, enrolado. Gente, eu tenho uma despesa com creme de cabelo que não é uma brincadeira, viu? Não conta para ela que eu estou te contando isso. Nossa, e é cada pacotão.
Tem uns negócios que assim, parece... Eu falo, nossa, isso aí se fosse comigo duraria 3 anos. Mês que vem, amor, acabou. Eu falei, acabou o quê? Aquele pacote de 18 litros lá que eu comprei. Eu falei, nossa, amor, jura? Ela costuma brincar que Deus tem um senso de humor muito grande. Eu tinha medo de não conseguir cuidar dela. Ele foi e me deu uma mulher de cabelo enrolado que gasta com creme, que é uma beleza. Eu acreditei em muitas e muitas mentiras. Tem pessoas que se sentem constrangidas de estar em determinados meios sociais, ou melhor, eu não vou nem tão profundo. Tem pessoas que têm dificuldade de cumprimentar pessoas que elas julgam muitas vezes serem superiores a ela. Porque muitas vezes ela acredita que naquele nível eu não posso chegar, naquele nível eu não posso subir, eu não posso viver aquela glória. Então eu preciso crer de uma vez por todas, de uma forma definitiva, que não importa quais sejam o tamanho dos meus sonhos, projetos, ou o tamanho das minhas lutas, adversidades e batalhas, eu sou mais do que vencedor em todas as minhas lutas. Diga isso, tudo é possível. E nesse ano, eu vou viver o impossível do Senhor. Neste ano, o que eu tenho esperado vai chegar até a minha vida. Eu creio, esse ano será disparado o melhor ano da minha história de vida. Assim será. Eu estou doido para ver o teu testemunho. Gente, eu adoro maratonar num testemunho. E eu adoro, tem gente que gosta da Netflix, é legal, tem algumas coisas legais lá. Eu adoro ver uma enxurrada de testemunhos e eu vou ver. Gente, é tão lindo, é tão maravilhoso quando a gente vem e pisa na cara do diabo, né? Quando nós compartilhamos, não tinha jeito, o Senhor deu um jeito. Não tinha saída. Deus criou uma saída. Eu não tinha um tostão. Olha, recentemente vocês ouviram um testemunho nesse sentido, de uma pessoa que não vendia meses, já tinha entrado na reserva, estava gastando, estava consumindo o que parecia ser os valores finais, e aí o Senhor, em uma semana, 10, 12 dias, fez com que essa pessoa tivesse mais de 100 mil reais de comissão para receber. Uma semana. Tem batalhas que parece que dessa a gente não vai sair, a gente sai sim. Dando a resposta certa, crendo no poder do Senhor, a gente sai sim. Como pessoas que dão início a projetos pessoais. É assim, todo início de projeto, de caminhada, de empresa, existe um período de consolidação. É normal. Ninguém chega dominando o mercado de cara. Mas tem pessoas que veem os meses passar e as coisas não fluem. E acreditam que não dá para vencer naquilo, não dá para vencer naquela dificuldade. Não importa qual é o contexto, nós podemos vencer todas as nossas batalhas. Se coloquem de pé todos, por favor. Aos fiéis, te mostras fiel, e aos íntegros, mostras integridade. Aos puros, te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto. Com a tua força, posso atacar qualquer exército. Com meu Deus, posso saltar qualquer muralha, qualquer obstáculo. Davi não está falando saltar qualquer lombada, algo baixo, pequeno, muralhas. Esse foi o diferencial na vida dele. Ele acreditava que tudo era possível porque Deus era com ele. Ele acreditava que dava, ele acreditava que ele venceria, ele acreditava que ele iria romper, ele acreditava que dias de glória iriam chegar, mesmo passando por momentos de grande tribulação. Nesse mundo vocês terão muitas aflições, mas o Senhor dará livramentos a todas elas. Deus é minha fortaleza, inabalável. Olha que lindo isso.
e remove os obstáculos de meu caminho. Sabe por que tem pessoas que têm se cansado, desanimado e vivido grandes frustrações? Tem coisas que só o próprio Deus pode remover. E eu vejo muitas pessoas tentando remover com a própria força do braço. Eu vejo pessoas tentando empurrar com a própria força, com a própria habilidade, com a própria capacidade, e têm vivido grandes frustrações porque não têm conseguido tirar do lugar. Mas uma vez que nós temos o Senhor como nosso intercessor, como nosso auxiliador, quando nós temos o Deus todo soberano conosco, querido, Ele tira, Ele move, Ele mexe, Ele muda de lugar, Ele transforma, Ele reverte, Ele muda contexto, Ele muda o teu nível de credibilidade, a tua história, o teu nome, Ele muda tudo. Eu tive contato com uma pessoa que compartilhou um testemunho lindo. Recebeu um diagnóstico de câncer. Câncer deu metástase. Estava do fio de cabelo da cabeça até a unha do pé. Eu não vou me lembrar se foram 5 ou 6 meses, mas a expectativa de vida dele era mais ou menos essa. Passaram-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando deu 6 meses, ele apareceu lá no médico para ver como que estava o quadro dele. Quando foram fazer um novo exame, câncer não detectado. Não existia uma célula cancerígena dentro do corpo daquele homem. Pô, uma metástase de cima e embaixo? Foi falha médica? Foi o sobrenatural do Senhor. Foi o poder do Senhor. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Diga isso comigo, por favor. Aquilo que eu vivo hoje será importante para o meu amanhã. De novo, diga isso. Aquilo que eu vivo hoje será importante para o meu amanhã. Tem coisas que não são à toa. Em muitos casos, o Senhor está te preparando para batalhas futuras. Nós falamos sobre os filisteus, sobre os sírios, edomitas, amalequitas. Nós falamos sobre os exércitos que Davi venceu. Mas a primeira batalha de Davi começou lá no pasto, quando ninguém estava vendo. Contra o que Davi lutou primeiro? Leão e urso. O que o Senhor estava fazendo? Preparando as mãos dele para a batalha. O hoje me prepara para o amanhã. O agora me prepara para o depois. Como eu aproveito as minhas oportunidades de agora, definirá quais portas o Senhor vai abrir no futuro. O tempo todo esse homem estava sendo preparado, treinado. Uma pessoa preparada, uma pessoa treinada, é uma pessoa que dá a resposta certa em todas as ocasiões. Processo é preparação. Lutas são preparações, dificuldades são preparações. Muitas vezes nós vivemos experiências dolorosas agora, porque quando nós subirmos a posição mais alta, os desafios vão se tornar extremamente maiores. Novo grau, novo mal. Existe um demônio superior para cada novo avanço. Existe um nível de cobrança maior conforme nós vamos subindo, avançando. Gente, vocês me perdoem pela minha voz, ela foi bem até agora. Estou aqui aproveitando esse milagre. Hoje cedo a minha voz acabou, estou com a garganta inflamada já tem uns 4 ou 5 dias e ela está... Estou até com vergonha de falar o que eu ia falar. Está parecendo uma vozinha de travesti, né? Ou de puberdade, pronto, melhorei, puberdade. Ela está querendo falhar, então eu peço por favor a sua compreensão para comigo. Semana que vem a voz vai estar melhor. Em nome de Jesus. Persegui meus inimigos e os destruí. Não retornei enquanto não foram derrotados. A iniciativa te tira do lugar. O foco te faz chegar no lugar que você deseja. A iniciativa te faz dar o primeiro passo. O segundo, o terceiro, o quarto e o último passo depende do seu foco.
Davi perseguiu os seus inimigos e os destruiu. Ele não retornou enquanto não foram derrotados. Ele não parou de lutar enquanto ele não alcançou vitória. Ele não parou de enfrentar os seus inimigos enquanto ele não rompeu de uma vez por todas com aquela batalha, enquanto ele não alcançou vitória. Eu só paro depois que eu alcanço os meus objetivos. Do contrário, eu não paro. Mas cansa, não, o que cansa é uma vida de frustração. A frustração cansa muito mais do que o esforço físico. Muito mais. Sinceramente, eu tenho visto um grupo nos acompanhar aqui nas orações da madrugada, que é a coisa mais linda. Muitas vezes as pessoas chegam e eu vejo na cara delas aquela cara de sono, o olho fundo, cansaço, aquela cara de quem estava doido para estar dormindo, para estar descansando, mas está aqui lutando, está acreditando. Por quê? Entre sentir o cansaço pela falta de resultados e o cansaço pelo esforço para chegar lá, é muito melhor esse tipo de cansaço. Davi não parou, Davi não parou, Davi não parou, Davi não parou. Acabei com eles e os feri até que não pudessem se levantar. Caíram diante dos meus pés. Diga isso, por favor. Nos meus inimigos, os meus problemas, tem um lugar que é debaixo do meu pé. Faça dessa forma. Os problemas, o diabo, as minhas batalhas, os meus inimigos estarão debaixo dos meus pés. Nesse ano eu vou pisar na garganta desse problema. A ele. Feche os seus olhos, por favor. O lugar desse problema não é na sua vida, é debaixo dos teus pés. O lugar dessa dificuldade não é no seu casamento, é debaixo dos teus pés. O lugar dessa enfermidade não é a sua saúde, a sua vida, é debaixo dos seus pés. Existe um lugar para o problema e é debaixo dos seus pés. Os inimigos não pisarão em você, você pisará nos seus inimigos. Os problemas não vão governar sobre você, é você que vai governar sobre os seus problemas. É você que tem autoridade, é você que tem o poder, é você que tem a autonomia, é você que carrega o Espírito de Deus. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, e essa oração é sua, dizendo ao Senhor: meu Pai, eu creio que o Senhor vai me conceder vitórias em todas as minhas batalhas. Eu creio que o Senhor vai me conceder vitórias em todos os meus enfrentamentos. Eu creio que o Senhor vai me conceder vitórias em todos os meus desafios. Não existe irreversível diante do Senhor. Não existe nada que eu não possa viver a partir do momento que o Senhor está junto comigo. Não existe vitória que eu não possa alcançar. Não existe vitória que eu não possa alcançar. Não existe vitória que eu não possa alcançar. Não existe vitória. Tome a decisão, se levante no teu espírito. Qual é a batalha que mais te intimida hoje? Qual é o problema que mais te afronta hoje? Qual é o problema que mais te preocupa hoje? Qual é a batalha que até hoje você não venceu, mas a partir de agora você vai vencer? Comece a declarar: eu sou mais do que vencedor sobre essa batalha. Eu sou mais do que vencedor sobre essa batalha. Eu sou mais do que vencedor sobre esse desafio. Eu sou mais do que vencedor sobre esses problemas. Eu sou mais do que vencedor. Eu vou prevalecer, porque a glória de Deus está junto comigo, a glória de Deus me acompanha. Eu não vou me entregar. Não é hora de você parar. Percorra a terra, derrote os seus inimigos, avance, não fique para trás, caminhe para frente. Deus, Ele vai fazer uma grande obra, Ele vai fazer o impossível acontecer. Meu Pai, eu peço, se revele de uma forma gloriosa na vida da tua igreja, se revele de uma forma implacável. Meu Pai, hoje é dia de vitórias, hoje é dia de mudanças, hoje é dia de definições, hoje é dia de reviravoltas, hoje é dia de grandes e grandes transformações. Nós não vamos perder essa guerra. Libere essas palavras de poder sobre a sua vida. Eu não vou perder para a doença, eu não vou perder para a enfermidade, eu não vou perder para essas dívidas, eu não vou perder para esse mal, eu não vou perder para esse problema. Declare com muita força, declare
com muita ousadia, declare com muita fé: eu não vou perder essa guerra, eu não vou perder essa guerra. Parecia que você iria perder, parecia que o resultado seria derrota, mas não será, não será. Você não vai perder, você não será envergonhado, você não vai ser humilhado, você não vai viver essa vida de dor, de humilhação, aonde o inimigo continua a pisar sobre a sua vida. Não, assim como o Senhor colocou os inimigos de Davi debaixo dos pés dele, Ele vai fazer o mesmo com você. Ele coloca os seus problemas diante dos teus pés, Ele coloca os teus problemas diante da sua autoridade, Ele coloca os teus problemas na posição mais baixa, porque hoje você se levanta para vencer, hoje você se levanta para vencer, hoje você se levanta para avançar, hoje você se levanta para viver grandes mudanças, hoje você se levanta para viver essa glória maior, hoje você se levanta para sair desse contexto. Creia que é possível, creia que é possível. Alinhe a sua vida com o Senhor e Ele tudo fará. Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai realizar grandes feitos, Ele vai realizar uma grande obra, Ele vai fazer com que o impossível se curve diante da sua vida. Eu vou pedir para que os obreiros se dirijam para as poltronas junto aos membros, e eu gostaria que você entrasse em concordância com eles, declarando mudança sobre a vida deles. Libere palavra de poder, diga isso: eu me coloco nesse campo de batalha junto com você, e juntos nós vamos vencer esse problema agora, juntos nós vamos combater esse problema agora, juntos nós vamos enfrentar esses obstáculos, nós vamos saltar essas muralhas, nós vamos avançar, nós vamos avançar. Eu vou ver o seu avanço. Libere isso sobre a vida deles, dizendo: eu verei os seus avanços, 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 eu verei os seus avanços. Eu vou ver tudo caminhando de uma forma extraordinária, eu vou ver o quadro da tua vida sendo mudado por completo, eu verei diagnósticos caindo por terra, eu vou ver o impossível acontecendo, eu verei a glória do Senhor sendo revelada na sua vida. Creia nisso, Deus Ele vai fazer, Ele vai fazer. Davi clamou na sua aflição, e no santo lugar do Senhor, no santuário do Senhor, a resposta chegou. Assim como eu creio que as respostas chegarão hoje, eu creio que os milagres vão acontecer hoje, eu creio em dias de glória, eu creio em dias de favor, eu creio em dias que o Senhor vai realizar uma grande obra, eu creio. É tempo de transformação, é tempo de vitória, é tempo do impossível, é tempo do sobrenatural. Se o obreiro já tiver passado por você, saia você do lugar onde você estiver e vá até uma outra pessoa e concorde juntamente com ela, declarando sobre a vida dela: você é mais que vencedora, você é mais que vencedora, você é mais que vencedora, você é mais que vencedora. Você já venceu as suas guerras, cada uma delas, assim como Davi, ele foi o único que venceu todos os seus inimigos, assim como Davi foi o único que venceu todas as suas batalhas. Assim acontecerá com você. Tudo é possível aquele que crê, tudo é impossível aquele que crê. O problema pode estar aí, ele pode ter se instalado na sua vida, mas o resultado final será vitória, o resultado final será vitória, o resultado final será vitória. Grandes mudanças e definições, eu creio. Diga isso a ele. Creia que Ele fará, creia que Ele vai realizar, creia que o impossível vai se curvar diante de você, creia em grandes mudanças, não duvide, creia, creia, creia. O ponto de partida para viver é acreditar. Se você acredita, a Bíblia diz: tudo é possível para todos aqueles que crerem. Se você crê, você vai viver. Creia no poder
poder do Senhor. Deus, Ele responde fé, Ele não responde a dor, Ele não responde a aflições, Ele não responde a batalhas, Ele responde a fé. Ele quer ver a sua fé, Ele quer ver você tendo um posicionamento firme, um posicionamento convicto de que dias gloriosos vão chegar, de que o impossível vai acontecer. Eu creio, meu Pai, o impossível vai se tornar comum nas nossas vidas. Nós vamos testemunhar a Tua glória continuamente, meu Pai, que milagres aconteçam. Essa igreja será marcada pela existência de vários milagres, meu Pai. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus do impossível. Nós não cremos em um Deus que fez no passado, mas um Deus que fez lá atrás. Ele faz hoje e fará eternamente. Ele fará. Eu creio nessa glória maior, eu creio nessa glória maior, eu creio nessa glória maior. Tu és a cura, creio que és tudo. Você sabe o que mais te preocupa? Você sabe quais são as suas maiores aflições? Talvez você saiba disfarçar a sua face muito bem, mas talvez internamente nesse exato momento você pode estar sofrendo grandes e grandes aflições por conta de situações que você não consegue ver uma saída, você não consegue romper, você não consegue viver mudanças nessa área, nesse ponto, nessa região. Mas creia, tudo aquilo que você não pode, Deus pode. Abraão não podia gerar, Deus podia dar um filho a ele. Aquela nação não poderia enfrentar Golias olhando do aspecto físico, mas Deus poderia dar grandes vitórias por intermédio do seu poder, do teu Santo Espírito. Jericó, aqueles homens não poderiam derrubá-la, mas o poder do Senhor não só pôde, como derrubou por completo. Os médicos não puderam curar a mulher do fluxo de sangue, mas o Senhor pôde curar, e o Senhor a curou. Ela viveu grandes e grandes transformações. Creia, se levante com força, crendo que desse ano não passa. Diga isso com muita força: desse ano não passa. De novo, diga isso: desse ano não passa. Essa área da minha vida que não caminhava, vai caminhar. Desse ano não passa. É ano de definições, é ano de viradas, é ano de grandes mudanças. É ano de você viver o teu momento, o impossível do Senhor. Olhe para cá um instante, por favor. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. De novo, diga isso: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nele nós temos vitória. Nele o impossível acontece. Nele você recebe aquilo que homens não podem te dar. É nele. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. No livro de Ezequiel 37, antes daquele grande milagre acontecer, daquele vale de ossos secos se transformar num grande exército, o Senhor perguntou: você acredita que é possível? Antes de realizar, o Senhor primeiro quer saber se você acredita. Antes dele fazer, ele quer saber se você acredita. Lembra daquela passagem? Se tu podes. Qual que é a sequência desse versículo?
Se tu podes, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Olha, eu levo todas as coisas ao pé da letra. Eu acredito em todas as coisas. Se alguém me perguntar, uma pessoa pode vencer todas as batalhas da vida? Pode. Eu prefiro viver a minha vida acreditando nisso, do que me apegar ao fato de que em algum momento eu vou perder. Não, eu prefiro acreditar, vou vencer todas. Não confunda momentos de transição, em que o cenário da sua vida momentaneamente não é bom, como algo definitivo, como uma derrota. Não é derrota. Muitas vezes, antes de um processo de grande vitória, antes de uma mudança, de uma grande definição, nós vamos vivenciar momentos que parecem ser o nosso fim, mas não é, faz parte dessa caminhada vitoriosa que o Senhor tem para nós. O buraco não foi derrota na vida de José, a prisão não foi derrota na vida de José, foi processo que levou ele à posição mais alta. Toda a perseguição, a caverna de Adulão, todo engano, tudo aquilo que Davi sofreu, a rejeição do pai, não foi derrota. Foi um período difícil, mas que ele resistiu, ele teve graça. Isso tem que entrar no seu espírito. Tem horas que parece ser insuportável, mas para cada novo desafio, nós temos uma nova medida de graça. A Bíblia diz que o Senhor não permite nada que seja além daquilo que possamos suportar. Se chegou, nós damos conta do recado. Diga isso, se chegou, eu dou conta do recado, porque eu tenho graça para isso, eu tenho favor para isso. Salmo 108:13 diz assim: com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Diga isso com muita força, vamos juntos. Com o meu Deus eu conquistarei as minhas vitórias, porque Ele pisará os meus adversários. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele não negou a mais importante, por que ele vai deixar as demais coisas de fora? Se ele não negou o mais relevante, o mais precioso, o mais valioso, o resto ele vai deixar de fora? Não, não vai. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, eu oro com a tua igreja. Eu peço que nesse dia todos saiam daqui com outro nível de ânimo, outro nível de foco, com outro nível de força, porque mensagens como essa vêm para reanimar o nosso espírito, porque nós acreditamos sim no Deus do sobrenatural. Aonde pessoas estão perdendo lá fora, nós vamos vencer. Aonde pessoas têm sofrido lá fora, a tua igreja será favorecida. Aonde pessoas têm sido humilhadas, a tua igreja será justificada. Vai existir uma diferença. Eu declaro, meu Pai, cada um desses problemas que faltavam cair por terra, áreas da vida dela que não caminhavam, hoje nós estamos encerrando esse capítulo, crendo que essas batalhas se encerram agora, crendo que esses inimigos estão sendo destruídos agora, crendo que enfermos estão sendo curados agora, crendo que pessoas estão sendo libertas agora, crendo que aquilo que ela tem esperado está chegando até ela nessa noite, nessa oração, neste momento. Levante as suas mãos, eu abençoo a sua vida, eu declaro dias de glória estão por vir, dias de grande favor. Você é mais do que vencedor em todas as suas batalhas. Você pode romper, você pode resistir, você pode superar, e você vai superar. Eu abençoo a sua vida, eu declaro, a partir de hoje tudo mudará em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo.
com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.